Ó, para variar um pouquinho, troquei a bandeira que fica aqui atrás, só que das últimas vezes que eu coloquei essa bandeira aqui, algumas pessoas comentaram que o verde dessa bandeira do Brasil está azul. E aí, comenta aí você, esse verde aí tá azul ou é verde mesmo? Comenta aí para você, para mim parece verde, não sei. Ó, vamos falar aqui sobre Sérgio Moro. Agora a casa caiu, viu? Agora a casa caiu de vez. O Brasil 247 veio aí com mais um furo de reportagem do Joaquim de Carvalho, que, olha, não tem como mais para Sérgio Moro. O Tony Garcia fez, uma das denúncias do Tony Garcia foi que teve uma festa chamada Festa da Cueca, em que desembargadores do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ou seja, do TRF4, que é de Porto Alegre, estavam na suíte presidencial de um hotel de Curitiba e eles estavam todos de cuecas com garotas de programa. Falou até o Tony Garcia quem foi a chefe ali que contratou as garotas de programa, que foi lá Cafetina? Pois é. Quem foi ali a contratante? Essa festa foi filmada e a filmagem dessa festa, o vídeo dessa festa, ficou na casa de um advogado chamado Bertoldo, que foi perseguido pelo Sérgio Moro. O Sérgio Moro, entre as missões que ele deu ao Tony Garcia, uma das missões era conseguir saber se essa gravação existia. O Tony Garcia disse, ó, existe, está na casa do Bertoldo. Então, dias depois, o Sérgio Moro mandou a Polícia Federal fazer uma operação de busca e apreensão na casa dele e pegar essa fita. Essa fita foi utilizada pelo Sérgio Moro para fazer chantagem contra desembargadores do TRF4. As missões do Sérgio Moro ao Tony Garcia, muitas delas eram para que o Sérgio Moro conseguisse conduzir investigações contra deputados, contra o então ministro da Casa Civil, que é quem faz todas as indicações no governo do Lula, que era o Zé Dirceu, contra governador, contra desembargadores, contra ministros do STJ. Por quê? Porque o Moro queria ampliar ali a sua teia de poderes para ter mais coisas para chantagear mais gente. Assim, suas decisões nunca serão revertidas. É isso que estava querendo o Sérgio Moro. Pois bem, eis que este advogado chamado Bertoldo, que foi quem bancou a festa das cuecas, foi quem convidou os desembargadores para lá, foi quem tinha essa fita, é entrevistado pelo Joaquim de Carvalho. Ele fala com o Joaquim de Carvalho 247 por alguns minutos. E ele diz o seguinte, tudo isso aconteceu mesmo. Teve essa festa sim, tinha gravação sim, tinha muita coisa, mas eu não vou entrar em detalhes. Eu só vou falar judicialmente, eu não vou ficar entrando em detalhes na entrevista. Mas sim, isso aconteceu mesmo. Lembremos que este advogado Bertoldo, ele é muito citado pelo Tony Garcia porque ele era um dos principais alvos do Sérgio Moro. Ele não deve gostar nada do Tony Garcia porque o Tony Garcia testemunhou contra ele. O Tony deu uma entrevista também em que ele disse, olha, eu peço desculpas ao Bertoldo porque o Sérgio Moro me chantageou e eu fui obrigado a testemunhar contra você, Bertoldo. Eu fui obrigado. Ele não fala, o Bertoldo não estava na entrevista, mas ele fala, olhando para a câmera, pedindo desculpas publicamente por ter prestado falso testemunho a mando de Sérgio Moro, tá? Estava ali sob o Sérgio Moro, que tinha sob o controle do Sérgio Moro. Pois bem, o Bertoldo, então, imagine que ele não deve gostar nada do Tony Garcia, inclusive ele entrou na justiça contra o Tony Garcia por falso testemunho. Tem processos rolando quanto a isso. E ele ainda está se defendendo das condenações que o Sérgio Moro fez contra ele. Agora imagine, com as provas do Tony Garcia que apareceram essa semana, o que vai acontecer nos casos deste advogado Bertoldo. Aí ele disse ao 247 que ele e os advogados dele estão estudando aí tudo que veio à tona, porque eles vão agora se manifestar nos autos dos processos que eles estão. Então prepare-se que a coisa vai ficar ruim. Aí ele até pergunta para o Joaquim de Carvalho, olha, mas você quer me entrevistar? Por quê? Ele fala, não, eu estou fazendo um documentário sobre os crimes aí do Sérgio Moro. O nome vai ser Um Juiz Fora da Lei. Aí o Bertoldo fala, olha, é melhor você fazer uma série, porque documentário não vai caber todos os crimes desse juiz não, viu? Então veja, diz o Bertoldo que também vai entregar todas as provas nos autos ao Poder Judiciário. Então prepare-se, porque agora aparece outro delator contra o Sérgio Moro, com uma tonelada de provas, uma pessoa que também foi perseguida e presa pelo Sérgio Moro e que agora vem com tudo para pegá-lo. E olha, alguém que ali odiava ou ainda odeia o Tony Garcia. E o Tony Garcia, tudo que o Tony Garcia falou, absolutamente tudo o que ele falou foi provado. Olha, tem uma parte da esquerda e eu vou falar, são sempre os mesmos. Eu fico pasmo que algumas pessoas ainda perguntam, Thiago, quem são? São sempre os mesmos.
Na hora que o Tony Garcia fez, quando o Tony Garcia fez a entrevista lá no 247, a primeira entrevista, teve uma boa parte aí que ficou falando, falar uma coisa, aprovar é outra, esse Tony Garcia aí só quer aparecer, esse cara só quer ganhar seguidor, ele tá falando aí só pra, aí eles chamam de o gado do Lula ficar aí, falando com um pessoal de esquerda, viu, falando isso, como, nossa, a gente ir pra cima do Sérgio Moro é gado do Lula, quer dizer, um pessoal que você vê que na primeira ali, eles vão pular de lado, viu, aí o Tony Garcia vai lá e prova tudo. E o pior, quem mostra ali o documento com a assinatura do Sérgio Moro? Globo News. Sabe o que é o pior? No programa da Andréa Sadi. Sabe por que foi muito bom isso ser no programa da Andréa Sadi? No dia aí eu tava tão ali, eu fiquei tão chocado que eu nem falei isso aqui no vídeo. No dia que o Lula foi preso, um dia antes do Lula ser preso, dia 6 de abril de 2018, o Lula foi preso dia 7. O Lula tava ali no Sindicato dos Metalúrgicos, e o Sérgio Moro decretou a prisão do Lula. E ali o Lula estava ali, ele chegou a passar a noite ali e foi preso no dia seguinte. E os petistas foram todos ali em volta do sindicato. E aí, a Andréa Sadi noticiou de repente, no Globo News, que o Lula ia resistir à prisão. Aí ficou aquela, peraí, vai ter um banho de sangue aqui, porque se o Lula resistir à prisão, a polícia vai entrar atirando. Ainda mais imaginem que os policiais são todos bolsominions. Numa época ali em que o fascismo estava em alta e odiar o Lula era moda entre a direita. Veja aí a Andréa Sadi. E aí, o pessoal do Lula ligou para a Andréa Sadi para desmentir, para falar, isso não existe não, o Lula não, vocês são malucos, claro que o Lula não vai resistir à prisão, não jamais faria uma coisa dessa. Sabe o que ela fez? Ela se recusou a dar a versão do Lula e dos advogados do Lula e dizer que o Lula não ia resistir. Ela manteve a informação de que o Lula ia resistir à prisão, quer dizer, ela queria um banho de sangue. E aí no programa dela, que aparece, depois umas horas depois, entrou o programa da Natuza Neri que falou a verdade. E aí, olha só, no programa dela é que a Daniela Lima vai lá e expõe as provas contra o Sérgio Moro. Porque até então, a Globo não fala de Vaza Jato, o Sérgio Moro foi convidado aí pela sua pupila aí no Estúdio I umas 10 vezes esse ano. Nossa, o senador aí que mais aparece no Globo News é o Sérgio Moro. E aí dá um ar de normalidade a um criminoso. Porque parece, quando um senador começa a dar entrevistas em todos os canais, parece não apenas que ele é um senador, mas que ele é um senador importante, que ele é um senador cuja opinião tem validade. Nossa, esse cara é influente, a opinião dele é importante para o Brasil. E não é. É apenas um criminoso. Um criminoso cujas provas agora estão aparecendo. E já tinha aparecido prova contra o Sérgio Moro desde 2019. A gente está sabendo aí de que ele é um criminoso. Mas não. Principalmente a Globo normalizava o Sérgio Moro. Quando veio aquela armação de um delegado, que era o delegado do caso Adélio, com a Gabriela Hart, a juíza do Copia e Cola, numa investigação completamente forjada, eu lembro que eu fiz vídeos aqui provando por A mais B que era armação, de que o PT e o PCC se uniram para sequestrar ou matar o Sérgio Moro, eu lembro que o Lula falou que era armação, e essa mesma esquerda aí, que eu critiquei agora atrás, foi lá e falou que não, o Lula está falando abobrinho, o Lula tem que parar de dar opinião, onde está a assessoria do Lula, onde está o Paulo Pimenta, e o Lula estava certo. Depois ficou tudo provado que era uma armação, tanto é que pararam com a palhaçada. E aí, esses aí depois... Veja como são as coisas. Então agora, prepare-se, porque estão aparecendo as provas, Tá tendo um problema no Ministério da Justiça, que é o seguinte. O Tacla Duran quer ir para o Brasil levar as provas e depor. O Dias Toffoli já marcou o depoimento dele e o TRF4 decretou ali a prisão do Tacla Duran ilegalmente. Aí depois foi desdecretada a prisão. Aí nesse vai, não vai, o que aconteceu foi que na Espanha não querem dar o passaporte para o Tacla Duran. Tem uma procuradora na Espanha que é assim com o pessoal da Lava Jato e essa procuradora ela disse que tem um risco de fuga do Tacla Duran caso ele saia da Espanha. Aí você vai falar, peraí, risco de fuga do quê, Thiago? O Tacla Duran é processado na Espanha? Não. Risco de fuga porque ele foi condenado pelo Sérgio Moro no Brasil. Tinha um pedido de... Sérgio Moro não, pelo TRF4, pela Lava Jato no Brasil. Aí fala, peraí, mas no Brasil o Toffoli já acabou com as sentenças. O que tem a Procuradoria da Espanha a ver com isso? Com risco de fuga para o país que o condenou? Então, se ele tivesse mandado de prisão, ele vai para o Brasil, seria preso. Como é que ele vai fugir? Nunca vi a pessoa fugir sendo presa.
Isso é o que está acontecendo lá na Espanha. E aí essa procuradora lá na Espanha, ela tem ligações com a Lava Jato e com a Odebrecht. E aí o Ministério da Justiça do Brasil está demorando muito ali para resolver a coisa com a justiça espanhola. Então tá um problemão o Tacla Duran, por isso ainda não fez o depoimento dele. Mas o que foi dito essa semana é que no máximo aí até o fim de outubro isso deve ser resolvido, que agora começaram a correr com isso. Talvez estivessem esperando sair o Procurador-Geral da República. Talvez, não sei. O Aras, apesar que o Aras era anti-Lava Jato. Talvez, mas porque você pode ver que foi só ele sair que no mesmo dia à noite o Brasil 247 mostrou ali as provas que tinham que chegar ao Toffoli. No mesmo dia que saiu o Aras da PGR. E aí no dia seguinte a Globo mostrou as provas, e a Globo abandonou o Sérgio Moro na estrada. E aí, o que dá para acontecer? O Tacla Duran tá para depois também. Então deve acontecer aí em outubro. Acontecendo isso, prepare-se, viu? Porque você vai ter o Tony Garcia, que prestou um depoimento contundente. E olha, o delegado que colheu o depoimento do Tony Garcia é lavajatista. E foi obrigado lá a colher o depoimento. E foi contundente, mostrou as provas. As provas têm assinatura do Sérgio Moro, todas elas. Então, veja, e agora você vai ter o Tacla Duran mostrando também as provas todas, e você vai ter o advogado ali do caso da Festa das Cuecas, que não é só esse caso, ele tem inúmeros casos das 30 missões que o Sérgio Moro deu para o Tony Garcia, missões ilegais lá, pelo menos 5 envolvem diretamente esse advogado que é o Bertoldo. Então imagine quanta coisa que ele não tem sobre o Sérgio Moro e quanta perseguição que ele não sofreu e que ele consegue provar que sofreu sobre o Sérgio Moro. E o pior, se junta ele e o outro delator, Tony Garcia, aí ferrou mesmo, porque um tem provas que complementam as provas do outro. E aí a situação do Sérgio Moro só vai piorar. É por isso que você vê que a própria Globo largou de mão. 2 dias seguidos aí a Globo mostrou o crime do Sérgio Moro, mostrou as provas, deixou lá em destaque. Tô esperando 20 minutos de Jornal Nacional, porque olha, o Conselho Nacional de Justiça falou que a Lava Jato movimentou 22 bilhões de reais em 7 anos sem nenhuma fiscalização. Mas eu tô esperando o William Bonner aparecer com aquela tubulação saindo dinheiro sujo assim atrás dele, naquele telão que tem atrás dele, né? Eu tenho uma TVzinha, ele tem um telão. Tô esperando. E olha, saiu aí neste final de semana, no sábado, notícia mostrando o seguinte, que a Lava Jato, o Deltan Dallagnol e os procuradores tinham um acordo com o Jornal Nacional. E que aí quando eles queriam ferrar o Lula, eles mandavam o vazamento direto para o Jornal Nacional. E além disso, tinha um acordo com o Josias de Souza, que escreve na Folha e no UOL, e com a Miriam Leitão. Miriam Leitão é aquela cujo filho fez, ele escreveu um livro para o Sérgio Moro, escreveu um livro lá, e o livro dele se tornou aquela série fajuta da Netflix chamada O Mecanismo, que teve 2 temporadas. Veja só, eles tinham acordos financeiros, será? Gostaria muito de saber. Com jornal, acordo ilegal, porque eles vazarem é ilegal. Eles tinham acordos ilegais com Jornal Nacional, Miriam Leitão e Josias de Souza. Josias de Souza é um que no sábado de manhã, pouquíssimas horas antes da gente ficar sabendo disso aí, ele escreveu uma coluna dizendo que o Lula deveria se deixar fotografar ou filmar com o andador. Ele quer que o Lula apareça fraco, enfaixado, com cara de dor, de sofrimento, que ele deve estar querendo usar essas fotos do Lula com sofrimento, com dor, para debochar do Lula depois. Igual o Bolsonaro, sempre que ele aparece com cara de bunda no hospital para fazer o drama dele lá para os bolsominions, a gente dá risada dele, a gente mostra que ele tá com... Ele põe um tubo, em vez do tubo estar no nariz, o tubo fica aqui do lado de fora. A gente mostra que ele faz cirurgia de desvio do septo, né? Isso aqui. E aí não tem cicatriz, não tem faixa, não tem nada. Então a gente dá risada. Né? Então ele quer fazer o mesmo com Lula, José de Souza, que tá aí, ó, lá desde 2018, 2017, tá aí, ó, em conluio com a Lava Jato. Aliás, tem um outro do Estadão, Fausto Macedo, que segundo alguns, estão aparecendo outros relatores, viu? Segundo um dos relatores, o Fausto Macedo tinha um escritório que ficava em cima da sala de tortura da Lava Jato, onde eles cometiam tortura psicológica e até, alguns dizem física, contra os que tinham que depor ali. E a tortura física não é, nossa, batiam nele, eu nem vou falar se era assim ou não, porque não sabemos. Mas a tortura física era o seguinte, é você pegar um ser humano que está no lugar dele e você falar, olha, agora você vai para uma prisão que só tem bandido. E aí você põe esse cara numa prisão lá, onde os bandidos podem fazer o que quiserem com ele. Isso não é tortura física?
Ah, não é direta, que não foi o Sérgio Moro que fez alguma coisa, mas não é? Então veja, isso é o que era feito. Lembre-se, tortura é um crime imprescritível e inafiançável hediondo. Então prepare-se, Sérgio Moro. Tudo indica que o crime de tortura aí contra o Tony Garcia começou realmente em 2004. 2004 começou o crime. Em 2005 foi consumado, porque aí o Tony Garcia, você tem ligações do Tony Garcia para o Sérgio Moro em que ele reporta o que ele conseguiu das missões. Então o crime foi consumado, crime de tortura contra ele. E aí e os outros que ele perseguiu, né? Tortura? Você tirar uma pessoa da sua casa, do conforto do seu lar, uma pessoa inocente, do conforto do seu lar e trancafiar essa pessoa numa cela cheia de bandido, isso não é tortura? Pergunto eu a você, sim ou não? Alguns morreram. O Canceler cometeu um suicídio. Veja bem. Então prepare-se, Sérgio Moro, que não é um crime cometido uma vez ou duas, são várias, aí tem atenuantes, muitos. Olha, se der tudo certinho, Sérgio Moro fica preso até 2055, viu? 2055 são 40 anos que pode ficar preso hoje já, e nossa senhora, até 2063, Sérgio Moro preso. Olha só que coisa boa! Peço aí a sua inscrição no canal, seguiremos aqui na luta contra essa corja maldita, viu? Falou!